Olá, eu sou o professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e hoje nós iremos refletir de forma breve sobre a escola socrática. Tenho certeza que o fundador da escola socrática é um dos mais conhecidos, mais disseminados, principalmente pela sua célebre frase: só sei que nada sei. Ora, quem é o fundador da escola socrática? É o Sócrates, que nasce ali no ano de 469, falece em 399 antes de Cristo e deixa assim um legado gigantesco para as futuras gerações, para a história da filosofia e ainda mais por não ter escrevido nada. Tudo que nós conhecemos sobre o Sócrates foi por escritos de outros pensadores, de discípulos, de pessoas que conviveram com o próprio Sócrates. Mas qual é a doutrina principal de Sócrates? Nós percebemos que existe uma convicção fundamental que vai se diferenciar dos demais pensadores chamados de sofistas. Né? Os sofistas achavam-se que já tinham o poder, né? Já tinham o conhecimento, eles é o sofos, quer dizer sabedoria, e os filósofos, né? Filo, amigo dos sofos, amigos do conhecimento. Estamos caminhando em busca do conhecimento. O Sócrates vai ter essa convicção fundamental dos valores absolutos, dos valores eternos que estão na ordem do conhecimento. Nós podemos conhecer esses valores eternos e nós temos que seguir, porque nós vamos nos libertando, o corpo vai se libertando e a alma vai chegando aos princípios metafísicos, aos princípios éticos, a partir da nossa ordem gnosiológica, né? Gnosis, conhecimento, logia, estudo, razão, descrição, né? Uma busca acurada a partir do conhecimento, né? Logia, estudo do conhecimento. E aí, nisto, nós percebemos que o Sócrates ele vai se diferenciando, ele vai se opondo aos sofistas. Quem eram os principais sofistas? Hípias, Górgias e Protágoras. Mas eram inúmeros sofistas. Se nós formos fazer uma pesquisa, nós acharemos dezenas e dezenas de sofistas. Eram os professores mais bem pagos, eram os melhores palestrantes, eram aqueles que cuidavam da elite da sociedade, para que essa elite permanecesse no poder, porque elas precisavam convencer aqueles que iriam votar na polis. E esses sofistas, eles se diferenciavam do Sócrates, porque o Sócrates buscava valores absolutos. Os sofistas procuravam o seu bem, né, material, então eles aplicavam o princípio da relatividade. Tudo pode ser relativo, as verdades podem ser modificadas de acordo com o contexto, de acordo com a cultura, de acordo com os costumes. Então, na opinião desses indivíduos, dos sofistas, nós percebemos que os costumes eles podem mudar de cidade para cidade, de povo para povo, as opiniões podem mudar de indivíduo para indivíduo, e o Sócrates, inconformado com isso, utiliza-se o método socrático ao atingir as massas, por assim dizer, por ir nas praças, por se apresentar de uma forma popular às pessoas, aos atenienses da época. O Sócrates começa a levantar questionamentos aos sofistas, principalmente aos grandes magistrados de Atenas. Então ele pergunta ao juiz o que é a justiça. O juiz vai dando exemplos de atos justos, mas o Sócrates quer saber do conceito geral, do conceito universal do que seja a justiça. E isso vai justamente desbaratinando, desconcertando tanto os formados pelos sofistas, no caso o juiz, como os próprios sofistas vão perdendo a sua credibilidade. Então, o Sócrates ele vai procurar esses princípios absolutos, as leis eternas, as leis morais imutáveis e também leis que valam para todas as pessoas. O princípio do bem, do belo, do justo, né, da justiça em si. Então, ao seu ver, a vida humana merece ser vivida na sua obediência aos valores éticos e aos valores metafísicos. Não é o ser humano que cria valores éticos ou valores metafísicos. Eles já estão aí. Cabe a nós, por meio da consciência, por meio da inteligência, buscar esses valores éticos e vivê-los. E traz-se também consequências, não é apenas a busca pelos bens materiais como os sofistas faziam. E isso vai exigir justamente enormes sacrifícios, como aconteceu na vida do Sócrates. A função dele de fazer filosofia não era de ganhar dinheiro
ou justamente de aprisionar os bens materiais possíveis, mas era libertar, pelos princípios metafísicos, a sua alma do seu corpo. E ali nós percebemos que o Sócrates morre pelos seus ideais. Né? Os historiadores da filosofia colocam que os amigos de Sócrates conseguiram até comprar o guarda da prisão para, em determinada noite, quando Sócrates, né, já estava preso, o guarda liberasse o Sócrates, os amigos iam resgatá-lo e levá-lo para um lugar onde ele não poderia morrer. E o Sócrates acaba percebendo esse sacrifício, porque ele diz que não ia deixar, se ele fugisse, ele ia trair os seus próprios ideais. Então ele morre para convicto daquilo que ele acredita, dos seus princípios éticos e dos seus princípios morais. Lembrando que foi um julgamento totalmente injusto, né, o julgamento socrático. Ele foi acusado de duas coisas. Primeiro, de corromper a juventude, né, porque ele questionava os sofistas, e depois também condenaram ele por desacreditar dos deuses. Né? O Sócrates seria ateu na visão daqueles que o julgavam. E aí o Sócrates diz que o homem está destinado a alcançar a sua plena realização, não nessa vida, não com os bens materiais, porque nós somos estrangeiros, nós somos passageiros, e o que vale mesmo são as verdades eternas. Se o princípio de bem, de justiça, de belo está fora de mim, então está na nossa alma. Então, nós só podemos ser felizes por completo, na visão socrática, no outro mundo, quando deixarmos de existir e, ao libertarmos do corpo, não é morrer por morrer, né? Não é cometer a morte, mas, ao mesmo tempo, é viver essa vida buscando os princípios morais e os princípios metafísicos e éticos. Dessa forma, a alma vai se libertar do corpo. Se a alma se liberta do corpo, ela volta justamente ao princípio originário, o princípio eterno, o princípio do bem, né? O princípio da plena contemplação daquilo que seja o justo e o verdadeiro. E, assim, a alma ela vai se libertando do corpo. Então, na visão socrática, nós temos o corpo, que é uma prisão, e a alma ela está aprisionada ao corpo. Nós só podemos sair dessa prisão praticando as virtudes, praticando a filosofia. E aí se vem uma grande questão, que é muito interessante: quem são os principais expoentes do Sócrates, né? Quem são os principais discípulos? Ora, nós podemos perceber muitas vezes que a maioria das pessoas vai dizer é o Platão, é o Aristóteles, né? Que é o Platão. Com certeza, o Platão ele sistematizou, escreveu as ideias do Sócrates. Mas nós podemos também falar de outros pensadores. Dentre eles, cabe ressaltar muito bem o fundador da escola, né, da qual temos o maior expoente, que é o Diógenes Laércio, ou da escola dos cínicos. E o fundador, ele é discípulo de Sócrates, é justamente o Antístenes. Antístenes, sendo um bom discípulo de Sócrates, ele vai exacerbar esse ascetismo socrático, né, se desprendendo dos bens materiais, e assim ele vai procurando uma absoluta independência dos acontecimentos do mundo. Ele não está preocupado mais com as questões relativamente supérfluas, ou então em busca dos bens materiais. E foi através dele que essa escola cínica, né, do Diógenes Laércio, ela foi seguir o seu caminho. Os cínicos, na pessoa do Diógenes Laércio, acaba ganhando mais visibilidade, e pouco se fala do Antístenes, que foi justamente o discípulo de Sócrates. Do Diógenes Laércio, nós lembramos da célebre história que ele, ao morar num barril, né, ali na Grécia, o próprio Alexandre o Grande, ele se compadece do Diógenes Laércio, porque ele percebe que ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem todas as capacidades para desenvolver ricos trabalhos e ganhar muito dinheiro com isso. O Alexandre o Grande, ele não manda soldados para buscar o Diógenes Laércio, mas ele vai pessoalmente conversar. Olha, Diógenes, eu posso te propor um emprego, te dou riquezas, o que você quiser. E o Diógenes Laércio, ele surpreende, né, com a sua frase filosófica: eu só quero que você saia da frente do meu barril, porque você está atrapalhando o meu banho de sol. E, ao mesmo tempo, essa reflexão é muito interessante, porque, veja só, Alexandre o Grande, ele tinha riquezas, domínio e poder. Consequentemente, ele tinha muitos inimigos, pessoas querendo
justamente o trono dele, buscando as suas riquezas. É uma pessoa que estava, não tinha sossego na sua vida. Então, o Diógenes Laércio, ele dá essa lição de vida. Eu vivo com pouco, vivo bem, né? Diz outra história que ele estava ali com um caneco para beber água e ele viu uma criança bebendo água com as mãos juntas. E aí, então, o Diógenes joga um copo fora e aí diz, eu vou beber também com a mão. Então, o menos coisas materiais possíveis me garantem uma vida de reflexão, uma vida de felicidade. Então, ele é bem radical, né, o Diógenes Laércio, e aí nós devemos o surgimento dessa escola cínica ao Antístenes. Outra curiosidade muito interessante é que o próprio Chaves, né, o Roberto Bolanhos, ao criar o Chaves, ele coloca também o Chaves morando dentro de um barril, tal qual também o Diógenes Laércio, que era pobre e morava dentro de um barril. Mas ele era pobre por opção, né? Ele tinha todas as capacidades intelectivas para ter o melhor emprego da sua época, e ele acaba fazendo ali essa crítica a partir da sua vivência. O Chaves também, com as suas artimanhas e astúcias, né, ele mora também dentro de um barril. Ora, outro expoente, discípulo de Sócrates, nós podemos falar do Arístipo, né, o Arístipo, que acentua de modo a ausência dos valores no que concede ao mundo material, ao corpo e às paixões e aos prazeres sensíveis. Nós percebemos que ele é tão radical que ele considera que é indiferente ocupar-se deles e consenti-los. E a partir do pensamento de Arístipo, nós temos outra escola, que é a escola cirenaica, né? Os cirenaicos surgem a partir também de outro discípulo de Sócrates, que vai sendo radical, procurando a indiferença, né? Então, a dor, a tristeza, a alegria, ele vai praticando a indiferença, buscando a alma, né? A alma em si, que ela não seja perturbada, né? A alma, ela deve conservar-se para atingir as virtudes. Então, nós temos o Arístipo. Outro pensador também que nós não podemos esquecer quando nós falamos de discípulos de Sócrates é o Euclides de Mégara. Esse Euclides, ele é um fiel, né, ele é considerado pelos historiadores da filosofia como o discípulo mais fiel de Sócrates, aquele que seguiu à risca o método socrático. E ele considera o bem como a única realidade que a felicidade consiste para praticar a virtude. Então, nós só podemos ser virtuosos, atingir a felicidade através da prática do bem. Mas é interessante perceber o que é o bem. E o bem não é relativo, como diziam os sofistas, mas é a busca pela verdade das coisas. E esse Euclides de Mégara, ele é fundador da escola megárica, né, outra escola filosófica. Infelizmente, são escolas que nós estudamos pouco, né, exceto a escola dos cínicos, né, com o Antístenes, que nós temos uma evidência maior no Diógenes Laércio. Mas a escola cirenaica, nós pouco a vemos na história da filosofia, mas é muito rica, assim como também a escola megárica. E, claro, nós não poderíamos deixar de falar, né, de outro expoente do pensamento socrático, que é o Platão, né, certamente o máximo expoente do socratismo, porque ele sistematizou, escreveu, deixou o legado da genialidade do Sócrates, conferindo-lhe uma estrutura filosófica mais sólida e principalmente original, dando origem a uma das orientações mais significativas da história da filosofia. E aqui eu ressalto 2 livros, né? O Fédon, sobre a imortalidade da alma, é um dos primeiros livros que nós lemos na graduação de filosofia, a partir da hermenêutica. Nós contemplamos essa obra e percebemos como o pensamento de Sócrates está sintetizado nesse livro. E também o outro livro, A República do Platão, onde nós vemos a sistematização dessas ideias. Então, assim, nós finalizamos a escola socrática e veremos as próximas escolas nos próximos vídeos. Muito obrigado. Eu sou o professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges.